Fala galera, começa agora o programa que mistura esporte e qualidade de vida na tela da sua TV. O Esporte Gerais de hoje vai conhecer um pouco mais sobre o esporte que está fazendo maior sucesso, o MMA. E pra você que achava que off-road é coisa só de homem, você vai conhecer a Sabrina, que não tem medo de se sujar. Boliche, uma das atividades mais praticadas no mundo. Peteca, um esporte que nasceu em Belo Horizonte. Jeeps, estrada de terra e uma galera cheia de disposição. Esses são os pilares do off-road, esporte que pretende ir até onde o coração e a coragem aguentarem. Num lugar dominado pelos homens, quem ganha destaque são elas, ou melhor, ela. Sabrina é uma apaixonada pelo off-road. Apesar da poeira, ela não abre mão da vaidade, se arruma toda e até usa bota com salto, que a ajuda a dirigir melhor. É um estilo de vida para mim. Eu conheci trilha em 2006, comprei meu primeiro Jeep em 2008 e não troco por nada. Hoje eu estou morando, por exemplo, num lugar que para eu chegar são 8 km de estrada de terra. Não tem prazer maior para mim do que chegar através de 8 km de estrada de terra onde eu estou morando, porque eu sou apaixonada por trilha, por off-road, por natureza, por Jeep. É uma paixão mesmo, é um estilo de vida. É inexplicável. Os homens também se preparam para a trilha, mas preferem o estilo mais confortável. Henrique faz parte da turma dos mais experientes. Para ele, o esporte ajuda na qualidade de vida. Desligo totalmente da semana, meu fim de semana. Eu valorizo muito isso, estar numa trilha com os amigos e desligar. É um momento de total descontração. Vamos dizer assim, é um hobby que eu acho que não existe o melhor. Esse aposentado é um entusiasmado pelo esporte, mas prefere participar como acompanhante do piloto. A gente fica mais jovem, é bom, a gente faz um exercício, sobe os morros aí, desce os morros, a emoção é maravilhosa. Estou preparada aqui para minha primeira trilha, já estou com a roupa toda certinha, para não sujar tanto. Nós estamos indo fazer uma trilha em Sabará. Sabrina, a trilha vocês pegaram pesado comigo ou vai ser tranquila? Isso aí vai ser surpresa, Letícia. Mas eu te adianto que você vai estar segura, tá? Prometo isso pra você. Vai ser bacana, você vai curtir. Então é isso, gente. Vamos embora. Adrenalina. O off-road é considerado pelos praticantes uma verdadeira paixão que ultrapassa os limites da própria trilha. É o meu único carro, é o carro que eu viajo, é o carro que eu faço expedição, é o carro que eu faço prova de regularidade, é o meu carro do dia a dia. De vez em quando dá um probleminha, né, mas é um carro extremamente confiável, sem problema para ser o carro do dia a dia. Eu não tenho outro carro, é só um Troller. Isso é a minha segunda família. A família que é muito boa e aquele estresse da semana do trabalho é excelente. Você descansa, mas descansa mesmo. Mentalmente, tudo. É ótimo. Estou aqui no Mirante de Sabará, depois de subir a trilha do Bicudo, que divide as cidades de Belo Horizonte e Sabará. Eu senti um pouco de medo em algumas situações por ser minha primeira vez, mas na verdade não tem perigo nenhum, é super tranquila a trilha. Agora que terminou, nós estamos todo mundo reunido aqui, curtindo as belezas naturais de Minas Gerais. A trilha do Bicudo não coloca em risco a vida dos trilheiros, mesmo assim todo cuidado é pouco. Teve um amigo nosso que tombou na trilha, o carro foi incendiado, tudo, deu maior trabalho, tudo. É perigoso, tem que ter cuidado, tem que fazer com bastante segurança, pensar mesmo aonde você vai entrar, não entrar. Se tiver dúvida, não entra. Não tem problema, te guincha, te puxa, não tem problema. É melhor você ter com segurança é tudo. O off-road em BH é dividido em turmas.
O Rabelos Off-Road foi criado pela família Rabelo e hoje, mesmo quem não é parente de sangue, se sente irmão de aventura. Meu irmão mais novo comprou um Jeep. E o outro, meu sobrinho, comprou um Suzuki. E eles começaram a andar nas estradas, procurando os restaurantes que tem no meio do mato. Aí o outro, o Elton, Rabelo também, comprou um e um dia no boteco, a gente conversando, falou assim, vamos colocar o nome? Vamos. Ele colocou Rabelo Off-Road. Pronto. Aí pegou. Aí todo mundo foi pegando, todo mundo foi juntando a galera toda e hoje já são mais de 15 integrantes. É uma turma nota 10, é uma família realmente, apesar de eu não ser Rabelos, mas considero como uma família. O pessoal é muito gente boa mesmo. Em 2001, uma alemã foi vencedora da principal prova de rally do mundo, o Dakar. Sabrina é a única mulher no Rabelos Off-Road. É tudo de bom, super tranquilo, eles são super gentis, super educados e carinhosos com a gente. Eu não tenho problema nenhum a não ser fazer xixi na trilha. Fora... O xixi é complicado, mas fora isso é muito tranquilo, é muito bom. A trilha não é uma trilha só de homens, né? Normalmente as mulheres ela tem um certo receio aí do off-road, mas eu acho legal porque a Sabrina, ela é uma menina que pilota também, ela não é só, a gente chama Zequinha, né? Ela pilota bem, então eu acho legal, o respeito, a amizade, pra gente não tem preconceito nenhum ter mulher na trilha, até acho até legal. Eu vi que você sacudiu bastante no carro, mas valeu a pena, Letícia? Nossa, aí que você não tem ideia, é pura adrenalina. Pra quem tem coragem pode ser uma boa opção. Bom, agora vamos falar um pouco mais de esporte tipicamente mineiro. Afinal, quem nunca jogou peteca? Pois é, só na capital mineira tem mais de 1000 quadras. Confere aí. Esporte tipicamente mineiro, a peteca tem suas raízes em Belo Horizonte. A história da peteca ela remonta à década de 40. Em 1945 foi construída a primeira quadra de peteca no Yacht Tênis Clube, ali na beirada da Lagoa da Pampulha. E aí, a partir da prática no clube, foi disseminando para os outros clubes de Belo Horizonte. Quando houve o rompimento da barragem da Pampulha, a peteca chegou ao Minas Tênis Clube, que foi o clube responsável, de uma certa forma, pela maior difusão entre os clubes de Belo Horizonte. Ditamos no início as regras da peteca, nós compusemos todo o regulamento, todas as normas de peteca. Presente em clubes, condomínios e praças, a peteca tem aproximadamente 40 mil jogadores que praticam regularmente, além de 1000 quadras só em Belo Horizonte. Porém, o esporte vem rompendo fronteiras e se espalha pelo Brasil. A peteca tem crescido muito em Goiás, no Paraná, em São Paulo e até em Rondônia. Nós tivemos um campeão infantil brasileiro em Rondônia, uma menina de 14 anos. Então, a gente tá crescendo muito, não só aqui no Brasil, como no exterior. Existem petecas de vários tipos. Renato tem uma coleção. Tem muitos tipos de peteca. Eu tenho uma coleção de petecas, é uma coisa que eu gosto, como eu sou estudioso da área. Tem uma peteca de 1948, que ela é de palha, na verdade ela é de folha de imbira, a casca da bananeira. E então ela está aí com 64 anos. Tem uma peteca de 1950, uma peteca de pelica, com pena de ganso, uma peteca muito bonita, mas muito frágil. E eu tenho a primeira peteca parecida com essa peteca nossa, de competição, que é de 1953. Jogar peteca atrai muita gente mais experiente e agrada também aos mais novos. E foi em Belo Horizonte que aconteceu a primeira etapa da 5ª Liga Brasileira de Peteca. O torneio reuniu os melhores jogadores do Brasil. Oportunidade muito boa de realizar no shopping, que é onde o pessoal comparece, tem família, tem criança, e é bom para divulgar tanto o esporte e também para incentivar a criançada a participar, que é um esporte brasileiro e que dá para crescer muito mais. 15 petequeiros saíram de Pará de Minas para acompanhar o torneio em BH. A gente já joga peteca lá há muito tempo, tem um clube lá de Pará de Minas,
petequeiros, mas o nível aqui está acima do nosso. Minas Gerais é destaque nas competições nacionais. 23 campeonatos brasileiros, Minas Gerais tinha ganho 21, né? E os 2 últimos foram ganhos por São Paulo, porque tá tendo as equipes de base, São Paulo está tendo muita escolinha e as equipes de base estão vencendo. E venceram os 2 últimos campeonatos brasileiros. Belo Horizonte, por incrível que pareça, o berço da peteca, não existe nenhuma escola de peteca. A primeira escola de peteca vai ser montada agora, em agosto desse ano, vai ser lá no bairro São Bento. E aí a gente vai começar lá a trabalhar com as crianças. Os campeões da etapa foram Juliene Gonçalves, Rafaela Borges e Letícia Temuri, pelo Prado Caminice no feminino. No masculino, Bruno de Siqueira Santos, Antônio Vieira Júnior e Douglas Rodney foram os campeões pelo Clube Máximo de Montes Claros. Vamos para um pequeno intervalo e daqui a pouco tem mais novidades no Esportes Gerais. Boliche, um dos esportes mais jogados do mundo. Conheça mais sobre as artes marciais mistas, o MMA. Não saia daí, a gente volta já já. O MMA está invadindo o Brasil e os nossos lutadores estão brilhando no mundo inteiro. O Esportes Gerais conheceu o mundo dos lutadores e viu de perto um pouco mais sobre esse esporte. As artes marciais mistas ganham a popularidade na sigla MMA, que é a modalidade que inclui golpes de combate em pé e técnicas de luta no chão. Cada um defende um pouco a sua modalidade, né? Mas basicamente acho que a pessoa tem que saber uma luta em pé, o Muay Thai e o boxe, uma luta para levar a luta para o solo, que seria o wrestling ou o judô, mas como não tem a vestimenta do kimono, o wrestling se cabe mais no MMA, e uma luta de solo que seria o jiu-jitsu. Antes, o esporte que fazia sucesso era o vale tudo, mas com a necessidade de dar segurança aos atletas, foram implementadas novas regras, e assim surgiu o MMA. O vale tudo era mais um confronto de modalidades, era o confronto do pessoal do jiu-jitsu com o pessoal do boxe, com o pessoal do Muay Thai, então era basicamente valia quase tudo mesmo. Foi uma criação da família Gracie, as pessoas não conheciam quase nada do jiu-jitsu, para mostrar a superioridade da luta agarrada, da luta do jiu-jitsu. E com o passar do tempo, com a evolução do esporte, com a entrada da mídia, da televisão, foi se criado o MMA, onde se põe várias regras para proteger a integridade do atleta, para ficar uma coisa mais entretenimento mesmo, um show para as pessoas. Muitas pessoas ainda têm resistência ao MMA por ser um esporte violento, porém todos os cuidados são tomados para a segurança dos atletas. O futebol é muito mais perigoso que o MMA. O MMA hoje tem diversas regras, tem vários juízes, tem vários exames que são feitos antes do combate, vários exames que são feitos após o combate. Pessoas que levam muitos golpes na cabeça ficam proibidas de lutar durante certo tempo. Então é um esporte inteiramente seguro. Claro que é um esporte de contato, que às vezes vai acontecer um corte, mas sequela maior nunca houve no Vale Tudo e morte também em eventos profissionais também nunca houve. É obrigatório o uso da coquilha, a proteção das partes genitais. Tem uma luva de 4 onças que evita os cortes, claro que corta, mas ajuda a evitar um pouco os cortes. É passado vaselina no rosto e também o protetor bucal. Agora eu já estou aqui preparado, vou tentar lutar com a Juliana. Juliana, quanto tempo você treina? Treino Muay Thai há 7 anos e Jiu-Jitsu há 2 anos e meio, quase 3 anos. Vamos ver o que dá, né? Deu pra ver que não é qualquer um que luta, né? Com a criação do UFC em 1993, a modalidade conquistou o mundo. E hoje, com Ring Girls, super atletas e um público apaixonado, o evento se tornou a maior organização de MMA do mundo. Tá dando o devido valor, porque aqui é o berço do esporte, então, do meu ver, tem a valorizar, mostrar pro público em casa que não é essa violência toda, é um esporte com regras,
tem toda uma tradição, todo respeito entre os atletas e só tende a crescer o esporte a cada dia mais no país. De acordo com este professor que estuda os fenômenos culturais, há muito tempo a humanidade se diverte com a violência. Esse tipo de gosto, né, pela luta e pelo combate sempre existiu naturalmente. A gente sabe disso desde os romanos, desde as justas na Idade Média, que as pessoas se batiam lá com as armaduras, etc. A cavalo, mas o princípio era o mesmo, né, de vencer o oponente e o pessoal para aplaudir. Era uma forma de entreter. Violência sempre foi uma forma de entretenimento. Ele também destaca que a imprensa vem apresentando os lutadores como verdadeiros ícones. No caso contemporâneo da UFC e mesmo do jiu-jitsu durante uma certa época, né, em que começou a se endeusar, a criar certos mitos. No caso do jiu-jitsu, dos irmãos Gracie, que chegaram a um certo grau de fama muito grande e ajudado pela mídia mesmo. Há um impulso midiático em torno disso, um processo de midiatização muito grande. Tanto que, se a gente observar bem, no caso do UFC agora, que é uma coisa que está mais bombando, né, atualmente, é que você percebe todo um reforço de mídia em cima dos lutadores, então assim, a Globo chama um determinado lutador para dançar. Ou tem uma série de notícias sobre o que o fulano falou, deixou de falar, e você chega no Yahoo Notícias, está lá cheio de coisas sobre esse pessoal, em outras palavras. Um fenômeno que está acontecendo com as lutas que é parecido com o que acontece com as novelas. Assim, tem todo um aparato midiático em torno dos heróis das novelas ou dos heróis das lutas, né? E essa dimensão da sensorialidade, assim, o prazer do combate, o prazer de ver sangue, por assim dizer, né, é uma coisa que é humana e está sendo muito explorada. Eu acho que isso é quase como se houvesse uma espécie de retorno ou de manutenção mesmo do mesmo espírito que alimentava, por exemplo, o Coliseu em Roma, né, com os gladiadores. O Brasil tem 3 campeões mundiais nas 7 categorias do UFC. Júnior Cigano na categoria peso pesado, Anderson Silva na categoria peso médio e José Aldo na categoria peso pena. Além de lutadores respeitados no UFC, os irmãos Nogueira, Rodrigo Minotauro e Rogério Minotouro, Lyoto Machida e Maurício Shogun, que são ex-campeões mundiais, Vanderlei Silva e Vitor Belfort, e o primeiro campeão do UFC, Royce Gracie, em 1993. Belo Horizonte recebeu o UFC 147, onde aconteceram as finais do TUF, The Ultimate Fighter Brasil, e a revanche entre Vanderlei Silva e Rich Franklin no Mineirinho. A realização do evento quebrou o recorde de público do UFC no Brasil. O brasileiro torce muito, assim, uma coisa que ficou clara nas primeiras edições do UFC aqui no Brasil, lá no Rio, foi a satisfação que estava estampada na cara do Dana White, do Lourenço Fertitta, do Frank Fertitta, do Joe Silva, porque a torcida realmente, além de ter vendido todos os ingressos, a torcida fazia um show à parte, entendeu? Até o Bruce Buffer ficou feliz, foi o único lugar do mundo que acompanharam ele enquanto ele falava. O esporte tem regras formatadas, ele é atleta de judô e então achei que seria um momento adequado a gente aproveitar essa oportunidade e ver um esporte que cresce no mundo inteiro. Rapaz, não sei, começou desde acompanhando o Pride, os eventos mais antigos, assim, eu me identifiquei com o esporte, sempre pratiquei judô, artes marciais, então sempre gostei bastante. Os campeões do TUF foram Ronnie Jason e César Mutante. Os 2 lutadores garantiram um contrato com o UFC. E aí, Ícaro, apanhou muito lá, hein? Você viu, né? Juliana luta como profissional desde 2010. Mas vamos mudar de assunto? Vamos falar de boliche agora? Vamos. Pois é, o boliche é um esporte que une gerações, filhos, pais e até avós no mesmo jogo. Lazer para uns, esporte sério para outros, mas o legal mesmo é participar. O boliche é um esporte tradicional em Minas Gerais, principalmente entre as mulheres. Dá uma olhada. É uma história de afinidade que já dura anos e aumentou ainda mais com a adoração pelo esporte. O boliche foi um fator de união para esse casal. Nós nos conhecemos aqui em 87, quando ele veio para montar o
primeiro boliche automático e oficial de Minas. E em 88 ele realmente foi o único representante brasileiro para a Olimpíada de Seul. Foi como representação, mas foi realmente a única vez em que o boliche teve essa possibilidade de fazer parte do contexto olímpico. A família aumentou e, mais uma vez, o esporte foi um fator de integração. O boliche é uma modalidade que tem esse apelo mesmo, esse apelo de você poder jogar, competir e trazer para perto de você 3 gerações de uma só família. Então hoje, por exemplo, meu filho joga, assim como vários atletas que têm filhos, que participam também de eventos juvenis. Fora isso, tem um irmão, tem uma irmã e tem esse apelo também, que o boliche não tem idade. Ele tem categorias e é super possível você praticar junto com a sua própria família. O mais importante nesse esporte é o lado família. Por exemplo, aqui nós temos alguns casos de equipes compostas pela mãe, com o filho e até a avó. É um esporte de alta longevidade, onde o mais importante não é simplesmente a força, a técnica é o maior objetivo nesse esporte. E com isso nós conseguimos, por exemplo, ter equipes onde um atleta de 19 anos, por exemplo, compete em igualdade com outros próximos a 50 anos. O que numa natação, uma ginástica olímpica seria praticamente impossível. O boliche, que começou como lazer, ganhou espaço privilegiado na vida de Marisete. As mineiras estão se destacando bastante. Sempre entre as 10 tem umas 4, 5 mineiras no ranking brasileiro. Aqui, homens e mulheres apreciam estar do mesmo lado. É a união que faz derrubar todos os pinos. As duas são do meu time. A Marisete e a Jaqueline são do meu time. Nosso time é tricampeão brasileiro, né, o time nosso, que são a BH Bowling. Então a gente joga 4 homens e 2 mulheres. Então nós temos 6 mulheres no time, que as duas jogam igual os homens. O boliche é um dos esportes mais populares do mundo e é praticado por pessoas de todas as idades. Mas o que poucos sabem é que ele é disputado em campeonatos oficiais e chega a ser integrante dos Jogos Pan-Americanos. Eu joguei os Jogos Pan-Americanos de Guadalajara ano passado, no México. É uma sensação maravilhosa. Gostaria muito e quero muito estar nos próximos Jogos Pan-Americanos. Vou lutar para isso, para eu ter mais uma chance de jogar e quem sabe trazer uma medalha. Dessa vez eu cheguei perto, mas não deu. Fiquei de fora nas quartas de finais, mas foi bacana demais representar o Brasil nos jogos tão importantes que são os Jogos Pan-Americanos. Em 2007, que foi o Pan-Americano no Rio, então a emoção maior foi jogar um Pan-Americano em casa, né, no Brasil. Então realmente assim, uma coisa que marcou e eu tenho registrado comigo no coração mesmo, porque você entrar no Maracanã junto com todas as outras modalidades que são muito mais reconhecidas, que tem muito mais incentivo de patrocínio, mas num parâmetro de igual para igual em termos de medalha para o país, foi uma coisa muito bacana. Tornar o boliche uma modalidade olímpica, esse é o sonho dos praticantes do esporte. A grande dificuldade é como o programa ficou muito inchado, vamos dizer assim, uma Vila Olímpica hoje precisa de comportar 12, 13 mil atletas. E para entrar um outro esporte, só se outro sair. Nós já fomos esporte de exibição, inclusive como mineiro, sendo o único representante do Brasil, em 88, em Seul, na Coreia, mas foi apenas exibição. De lá para cá não conseguimos ainda o nosso intento, que é estar dentro do programa. Agora, existem muitos estudos, inclusive como presidente da Brasileira, eu estou integrando uma comissão para 2016 termos, se não exibição, mas pelo menos uma demonstração, quando a Olimpíada vai estar acontecendo no Rio de Janeiro. Mas antes do sonho olímpico, a meta principal dos praticantes é a profissionalização do esporte. Nos falta ainda um pouco de divulgação.
Ao longo dos anos temos conquistado bons resultados internacionais, o que faz inclusive que tenham mais adeptos procurando a modalidade. Para popularizar o boliche, é fundamental incentivar a prática entre os jovens, como Priscila e Alex, que formaram uma dupla para disputar os campeonatos. A gente sempre veio brincar, não desde criança, agora a gente vinha sempre brincar com os amigos. E a gente foi se interessando, a gente conheceu a Mari, a Sheila também, que já foi campeã brasileira, a gente trabalha junto. Aí a gente deu uma empolgada, que elas falaram que ia treinar a gente deu essa empolgada e agora a gente está levando mais a sério. E o Esporte Gerais fica por aqui. Se você quer ver essa edição de novo, fique ligado no site da PUC TV. Lá tem todos os horários alternativos. Se você quer ver o programa de novo, fique ligado no nosso canal do YouTube, Memória PUC TV. Envie também sugestões ou conte pra gente um esporte diferente que você pratica. O endereço é esportegerais@pucminas.br. Confira também o nosso Facebook e Twitter. E para encerrar o programa, fique com imagens espetaculares de off-road. Até a próxima!